Tudo pronto? Boa tarde a todo mundo. Meu nome é Dario Maffei, eu sou o presidente da Índigo para a Latam e hoje estamos aqui para fazer nosso webinar número 2 da Índigo. Vejo aqui que temos bastantes pessoas no público, amigos, produtores, parceiros. Obrigado a todos, sejam bem-vindos. Tomara que todos vocês estejam bem, sua família estejam bem com essa situação do Covid. Hoje, nosso segundo webinar tem como temática a produtividade nos tempos de home office. Eu acho uma proposta particularmente interessante. Prévio ao Covid, no agro em geral e Brasil em particular, estava atravessando uma transformação hacia o mundo digital de novas tecnologias. Tecnologias digitais, tecnologias biológicas. De fato, nessa mudança é onde a Índigo trabalha dia a dia, promovendo a utilização de novas tecnologias para aumentar a rentabilidade do produtor. O Covid, além de trazer problemáticas sanitárias y económicas, impulsó en todos los ámbitos la adopción de nuevas tecnologías. Algunas de ellas ya estaban prontas, otras tuvieron que salir más rápido. Y el periodo de transición y adaptación entre una nueva tecnología y la tecnología pasada ficou bem más curto y bem más rápido. Faz umas semanas atrás, eu estava batendo um papo com a Silva, da Conferri, ao respeito de como seria essa nova normalidade, especialmente no agro, onde o relacionamento pessoa a pessoa sempre foi a base da confiança e o compartilhamento de valores. Como poder gestionar times multidisciplinários, como poder coordinar atividades que a lo longo do ano mudam e onde a conectividade no interior nem sempre é o que nós temos nas principais cidades. E aí foi que surgiu a ideia de fazer esse webinar. A Silvia dispuso gran parte de seu time para trabalhar, para poder trazer para vocês como vai ser essa transição, como vamos a poder fazer para criar essa confiança, para continuar com essa criação de valores, mas agora à distância, como poder avaliar times que temos que ter para nossos times e para nós nesse novo mundo que tem pela frente. Hoje contamos com panel de especialistas que vai ser liderado pelo Rodrigo Magalhães, a quien deixo saúdo agora e deixo nas manos dele a coordenação desse evento. Tomara que seja muito proveitoso e que todos podamos disfrutar. Abraço. Rodrigo, tudo para você. Perfeito, obrigado, Dario, pela abertura. Bom, boa noite boa noite ou boa tarde, não sei ainda onde que todos estão aí virtualmente, a gente pode estar em qualquer lugar, na verdade, nesse momento. Então, obrigado pela oportunidade, né? Então, sou Rodrigo Magalhães, eu sou um dos líderes de uma prática que a gente chama internamente na Korn Ferry, na KF, né, como a gente carinhosamente chama a nossa empresa, que é exatamente a parte digital, e eu acho que vai conectar bastante até, depois eu vou apresentar um pouco os outros painelistas, a gente pode chamar assim, né, os especialistas, para a gente conversar um pouquinho sobre esse mundo de produtividade, de home office, esse novo momento, na verdade, que a gente vem vivenciando em qualquer setor, né? Eu acho que particularmente no setor agro, eu acho que isso talvez vá acelerar algumas mudanças, né, que a gente precisa fazer, não só na parte de tecnologia, mas especialmente na parte de relacionamento, que é onde, né, a nossa empresa atua. Bom, rapidamente, só para vocês todos conhecem, Korn Ferry é uma empresa uma consultoria de recursos humanos, né? Então, no final do dia, a gente faz aí vários serviços de recursos humanos e a gente, por fazer vários serviços de recrutamento, parte de liderança, enfim, a gente tem muita coisa, remuneração. Eu estou falando um pouco isso, que depois eu vou apresentar as pessoas aqui, cada um tem aqui uma especialidade e a gente tem muitos dados, né? Eu acho que isso ajuda, como qualquer consultoria, a gente tem muitos dados e a gente transforma os dados em informações, né? E, de uma certa forma, a gente quer que essas informações podem, né, ser relevantes aqui para o grupo que está aqui. Bom, tem uma tela inicial, Aline, se você puder passar, acho que você está com ela aí, né? Que é um pouco de umas, a gente chama de regras de convivência, mas na verdade é um pouco para vocês, para a gente ter uma interação legal. Tudo que é virtual, a gente tem que ter algumas, não regras, pelo menos algumas ideias de como é que a gente vai interagir. A primeira dela é que qualquer dúvida, né, comentário, super bem-vindo. É importante vocês fazerem, até para dar esse dinamismo, né? A gente não ficar também só falando aqui, mas é importante a gente ter esse dinamismo. E aí vocês enviem isso via o chat. Então, tem o chat aí embaixo, vocês estão vendo
né, na tela, na parte de baixo. Tem o chat, vocês enviam para nós, todos todos os microfones estão no mudo, mas o chat é o momento que a gente vai interagir, e se alguém tiver alguma dificuldade também técnica, alguma coisa, depois avisa aqui o nosso time, tá? O webinar completo vai estar disponível amanhã no canal do YouTube, então aí a gente convida para aqueles que quiserem compartilhar links, enfim, a gente está gravando, né, o próprio encontro aqui, e amanhã estará disponível também no YouTube. Dúvidas, apontem aí, né? Uma empresa digital, a gente não, né, vocês não poderíamos deixar de ter aí o QR Code, só aproximar. Funciona, eu já testei, está tudo certo, então acessem aí qualquer ponto ou qualquer dúvida, tá bom? Temos aqui um ponto, tem como aumentar o volume. Eu vou aumentar o meu no máximo, se alguém tiver alguma dificuldade adicional, não sei se é só o Rodrigo também, por favor, tragam aí para nós, tudo bem? Bom, então eu tenho alguma série de perguntas aqui que eu vou fazer para os nossos painelistas, tá? Então, vocês estão vendo aí na tela, provavelmente, né, no vídeo, algumas pessoas, a Cíntia, o Fábio, a Raquel e a própria Silvia, o Dario que ficou aqui com a gente. Mas a ideia, eu vou trazer algumas perguntas, vou direcionar algumas perguntas para algumas pessoas, mas tragam também as dúvidas de vocês, aquilo também que vocês quiserem contribuir, por favor. Estamos todos aí ouvindo o grupo, tá? Ouvindo e tendo aí o chat como a nossa forma de aí trazer as dúvidas de vocês. Muito bem, eu queria começar aqui, trazer uma pergunta para o Fábio. O Fábio é um dos nossos líderes, né, no que a gente fala do agro, né, na prática de remuneração, benefícios e afins, né, Fábio? Mas, então, tem uma experiência larga no setor especificamente, então acho que já alguns aqui já deve ter rodado de alguns lugares aí do Brasil, e aí fora do Brasil também, em busca de informações, de projetos que a gente já fez. Mas eu queria abrir um pouco com o Fábio, por ter essa experiência, trazer um pouco, o Dario começou um pouco falando de relacionamento, né? Então, acho que essa é uma palavra importante, não só para esse setor, mas para outros setores. Eu queria ver um pouquinho do Fábio. Como é que você vê, Fábio, nesse momento, né? O Fábio Braga, né? Mas como é que você vê aí, como é que a gente mantém um alto nível de intimidade, né? Ou seja, como é que a gente mantém esse relacionamento no momento onde boa parte das pessoas estão, onde a gente chama de home office, né? O famoso trabalho de casa, que as pessoas estão trabalhando, né? A gente fala muito volta ao trabalho, mas na verdade as pessoas estão trabalhando de lugares remotos, né? Mas como é que você vê isso nesse setor, Fábio? Como é que você visualiza como manter essa intimidade, ou seja, como é que eu mantenho esse relacionamento, né, entre empresas, entre fornecedores? Então, conta um pouco para a gente aí na sua experiência, no que você vem escutando dos clientes aí, para a gente começar aí essa conversa. Vamos lá, Fábio, boa noite e bem-vindo ao painel. Hein? Legal, obrigado, boa noite. Acho que todos me escutam bem. Primeiro, uma satisfação muito grande e agradecer e fazer parte desse painel aqui de pessoas tão bacanas e interessantes. Rodrigo, se você me permite, eu queria começar primeiro a agradecer novamente. E além de trabalhar na consultoria e ter um carinho muito grande por essa empresa, eu tenho aprendido cada vez mais o agro, né? Porque as pessoas que estão nos ouvindo conhecem muito mais, mas eu acho que eu sou tão apaixonado quanto elas por esse setor. E acho que por isso que talvez eu possa contribuir, né? E aí contar uma passagem muito rápido, né? Eu sou apaixonado por esse setor, também fui atingido nessas relações mais virtuais, porque de fato a gente gosta muito do contato mais físico, mais próximo. Então eu só, para ajudar a todas as pessoas que estão participando, eu tinha um determinado preconceito e estou vencendo ele. Então acho que essa é a primeira informação que eu passo para as pessoas. Essa virtualidade ela funciona. Então eu responderia da seguinte forma, né? Em 3 Cs, né? Primeiro o crer, depois a confiança e a coragem. Crer porque é possível acreditar, eu acreditei e funciona. E essa questão da intimidade, do relacionamento, acho que é muito mais profundo quando a gente traz uma questão muito pautada na confiança. É um setor muito pautado na confiança. A intimidade, o relacionamento está aí dentro, né? Primeiro porque eu trago uma questão de credibilidade. E o credibilidade ele se comprova por 2 vertentes, né? Uma vertente mais racional e emocional.
A racional é o conhecimento que a gente tem, a experiência profissional, né? Depois disso, a responsabilidade que essas pessoas que atuam nesse setor possuem, de cumprimento de prazos, de qualidade, né? E, por fim, a própria intimidade, né? Eu vou criando uma certa intimidade nessas relações, ao passo que eu aumento a credibilidade e responsabilidade. Intimidade aqui, gente, não necessariamente eu preciso compartilhar das vidas privadas, mas assim, o que eu gostaria de trazer é praticar a empatia. E independente da distância, a distância ela é encurtada por eu trabalhar essa relação, essa fórmula de confiança, que é credibilidade, o conhecimento técnico, né, a profundidade, a responsabilidade, o continuar cumprindo os prazos e a própria intimidade, de criar empatia com a auto-orientação, ou seja, eu me colocar no lugar do outro. E eu percebo muito isso no setor. Acho que isso tudo fortalece, dadas as dificuldades que a gente tem vivenciado, ou as distâncias que que nós fomos obrigados a respeitar. Isso tudo está encurtando e está funcionando. Então, eu trago essa é a minha resposta. Legal. E a coragem, né, gente? A coragem de dar para fazer e vamos nos permitir. Nós não vamos, eu acho que tudo isso trouxe também o ensinamento que nós não vamos ser os super-heróis. Então, nos permitir tentar, errar e corrigir a rota. Eu acho que são esses 3 Cs. O crer / acreditar com a coragem e principalmente a confiança. Tudo isso vai ficar, a relação vai continuar sendo muito próxima, muito calorosa, mantendo a intimidade profissional nas relações. Acho que é dessa forma que eu responderia. Ótimo. E falando em relações, tem um setor que a gente vê, e não é só dentro do setor, não, talvez uma área dentro das empresas, uma das mais afetadas, eu imagino, que é a área comercial, né? Que tem a ver muito com as relações que você trouxe com relacionamento. E aí eu queria pegar um pouco esse gancho das relações e da área comercial em si e passar aqui para a Raquel, que tem também tem um histórico, um conhecimento importante no setor de agro e especialmente quando a gente fala de comportamento, competências. Raquel, como é que é esse perfil, né? Esse novo perfil comercial nesse momento, né? Quais são o que você pode trazer para a gente, os achados que você pode trazer para a gente quando a gente fala de perfil comercial, especialmente num momento como esse? Vai lá, Raquel, boa noite. Perfeito, obrigada, Rô. Boa noite a todos. Bom, eu vou começar aqui falando, né, puxando esse gancho em relação à importância da área comercial, né? Claro que as estratégias, elas sempre vão buscar mais, né? Então, vai ser sempre olhando para aumento de produtividade, para expansão de negócios, para expansão da base de clientes, de territórios, né, de produtos. Isso a gente tem, é a única certeza que a gente tem, né? Que as empresas elas sempre vão se movimentar por estratégias mais agressivas e com o objetivo de crescimento, né? E aí, de acordo com isso, né, hoje e no futuro, né, o que tem aparecido bastante para apoiar, né, esse perfil comercial principalmente a utilização de novas ferramentas, tá? Essas ferramentas, vamos dizer assim, quando a gente olha primeiramente, né, pelo ponto de vista de tecnologia, tá? Então, é a forma que hoje esse novo perfil comercial vai precisar se posicionar, né? Então, quando a gente olha, por exemplo, utilizando nessas redes sociais para se conectar, para se envolver, para engajar, né, o cliente, para interagir, para compartilhar, para colaborar, parte disso é a base para esse novo perfil comercial, né? E hoje em dia, se a gente for pensar, essas ferramentas, seja uma venda por WhatsApp, por LinkedIn, por Facebook ou por Instagram, por exemplo, eu estou colocando aqui algumas plataformas, tá? Que são as mais comuns quando a gente olha mídias sociais. Essas são bem conhecidas e ultimamente estão sendo muito utilizadas, né, por esses vendedores. E um ponto bem importante é que, de acordo com algumas pesquisas que a gente fez na Korn Ferry, quando a gente olha os melhores vendedores, só 3% do tempo deles hoje está dedicado à venda por mídias sociais.
Então, se a gente for pensar, a gente tem um caminho muito aberto, um campo aberto para utilizar essas novas formas, tá? E aí, Rô, eu acho que tem um ponto que, independente da pandemia, algumas características desse perfil comercial, eles, na verdade, eles já existiam, mas eles estão mais aflorados quando a gente olha para comportamento. Então, por exemplo, né, quando a gente olha para persistência, para intuição, para agressividade no sentido positivo da palavra, não no sentido duro, mas assim, agressividade no sentido de querer atingir metas, de querer trazer resultados, né? Então, tudo isso faz parte desse novo perfil, tá? E aí, quando a gente olha, por exemplo, as principais responsabilidades hoje de um vendedor, né, de um perfil comercial, uma atividade básica que ele vai ter que fazer é o desenvolvimento, né, a prospecção, né, desse relacionamento com o cliente, mas baseado num plano de contato. Né? Então, a gente tem falado muito sobre esse plano, por quê? Porque a forma que hoje o vendedor ele tem para se comunicar, para se posicionar e para poder aparecer independente de estar nesse ambiente físico, né? Nessa troca física. Né? E, obviamente, hoje, esse vendedor ele vai precisar usar dados de gerenciamento, né, para relacionamento. Por quê? Porque hoje, independente da plataforma utilizada, pode ser de verdade uma planilha Excel, mas ele precisa ter esse, vamos dizer assim, esse controle, tá, desse plano. Então, são essas as principais responsabilidades. E aí, obviamente, como traços, né, olhando para a personalidade desse vendedor, ele tem que olhar para a sociabilidade, ele tem que ter foco, ele tem que ter persistência, ele tem que passar confiança, que foi o que o Fábio colocou, né, muito bem. Ele tem que estar aberto às diferenças, né, esses diferentes públicos, essas diferentes formas. E um tema, vamos dizer assim, um traço que pode fazer muita diferença para esse vendedor do momento atual para o futuro é a adaptabilidade, tá? Então, esse é um traço que a gente vem trabalhando com muitos clientes dentro da Korn Ferry e, na verdade, inspirando as pessoas para que elas estejam realmente abertas e estejam, né, disponíveis para esse mundo novo, tá? Então, resumidamente, é mais ou menos isso que o perfil comercial pede hoje, tá? Não, perfeito. Acho que tem talvez uma temática, não sei se tão nova, mas acho que não sei se além do plano de contas, mas vamos ter que ter um plano de contato, né? Acho que isso talvez no mundo novo, né? Acho que o plano de contato, né, vai fazer parte, vamos dizer, do plano de contas. Para quem é vendedor sabe, né, o trabalho que dá para fazer plano de contas, né? Mas acho que esse plano de contato é algo novo, né? E aí acho que talvez tenha uma conexão forte com o que o Fábio trouxe da intimidade, né? E aí, quando eu falo de conexão forte, eu vou até passar a pergunta aqui para a Cíntia. A Cíntia também é mais uma especialista aqui, mas a Cíntia tem tem um background, uma especialidade muito de gestão de talentos, né? De aquisição, na parte de talent acquisition, nossa, que é a aquisição de talentos. Então, ela tem muito setor, conhece muitas empresas também desse setor, né? E aí eu queria perguntar para você, Cíntia, como é que eu preparo um time comercial, né? O Fábio comentou vamos dizer, da confiança, da necessidade de criar confiança. A Kel já trouxe, né, plano de contato, e como é que a gente cria essa conexão forte aí, especialmente nesse momento, né? Tem uma fórmula e tem uma receita para passar para a gente? Boa pergunta. Obrigada, Maga, pela introdução aqui. Obrigada mais uma vez, Dario, pela oportunidade. Um prazer estar aqui com vocês. Como o Rodrigo bem comentou, eu atuo hoje na Korn Ferry dedicada ao mercado das agtechs, tá? Então, um mercado que eu tenho interagido bastante, gosto bastante e também digo, assim, tenho uma paixão que vem desde lá atrás ainda, sou neta de fazendeiro, então, de alguma forma, sempre tive uma conexão muito próxima com o agro, né? Mas vamos lá, respondendo a sua pergunta, Rodrigo, acho super interessante essa questão da conexão, né? E quando a gente fala de conexão aqui, eu estou dizendo conexão entre pessoas, né? Não estou falando efetivamente de internet ou essa parte de digital efetivamente ligada à internet. Acho que um primeiro ponto aqui que a gente pode citar é com relação ao papel do líder, né? O papel do líder para engajar essas pessoas e fazer com que elas se mantenham conectadas entre si, como time, né?
e também conectadas ao cliente delas em si, o produtor rural, muitas vezes. Então, acho que assim, o papel do líder hoje, em primeiro lugar, é conhecer bem o seu time, né? Conhecer bem o papel de cada um, os perfis das pessoas, eventuais dificuldades que cada um tem, porque a gente tem que lembrar que somos todos diferentes, né? E a mesma velocidade que eu tenho, de repente, para exercitar uma determinada tarefa, não é a mesma que outra pessoa do time terá, né? Então, acho que é, primeira coisa, o papel do líder ter essa clareza, né, quanto ao perfil de cada um, identificar eventuais oportunidades de melhoria, né? E eu acho que o momento atual, não sei vocês, mas assim, acho que é um momento que a gente pode utilizar de um tempo, entre aspas, extra, né? Que todos temos, que estamos evitando de pegar trânsito para se deslocar para os lugares, para o trabalho, e utilizar desse tempo para capacitação, né? Para desenvolvimento, seu desenvolvimento profissional e pessoal. Então, acho que aí é um ponto super importante para chegarmos nessa conexão que você comentou, tá, Rodrigo? E aí, isso é um ponto do líder. Quando a gente fala da conexão com o cliente, até o Fábio já trouxe alguns aspectos aí super interessantes, eu acho que assim, a gente tem que... Bom, trabalho com vendas também, tem muitas pessoas certamente aqui conosco nos escutando que trabalham também com vendas, e é o que você disse, Rodrigo, não é reinventar a roda nesse sentido, a gente tem apenas que talvez destacar alguns pontos que são talvez agora muito mais importantes de ser destacados, porque a gente está vivendo esse novo normal, né? O novo normal que estamos percebendo que vai ficar. Não é uma tendência, uma questão de modinha só agora, é algo que vem, já está começando realmente a ser uma tendência que vai ficar. A digitalização do agro, acho que fala por si só, né? E quando a gente fala do perfil do vendedor hoje em dia, para se manter essa conexão com o produtor, aí que a gente tem que se voltar cada vez mais para o lado pessoal, o lado humano. E aquela questão de conexão com a pessoa, se interessar pela pessoa, tentar entender, até mesmo mandar um simples WhatsApp perguntando como você está, como tem passado. Isso acho que já cria aquela empatia que o Fábio bem trouxe como ponto, né? Você demonstra o interesse pela pessoa, as pessoas se sentem acolhidas e talvez ali há uma oportunidade para você entender como ela tem atuado no negócio dela, né, gestão de fazendas, ou qualquer que seja o negócio que ela está ligada no mundo do agronegócio, e aí você vai entender de forma muito cuidadosa, claro, né, se você pode ajudá-lo em alguma questão nesse momento. Então, acho que é o que eu posso contribuir aqui nessas duas questões. Ótimo. Voltando até uma questão que você trouxe de liderança, né? Você começou com líder, depois você navegou aí para as relações, né? Entre clientes e pessoas, fornecedores. Tem novas ferramentas ou coisas diferentes que a gente está vendo em termos de medição de performance, medição da disciplina do time, porque a gente vai falar mais de gestão para frente, mas só para já dar uma primeira passagem sobre esse tema. Como é que você vê isso, né? Tem novas tecnologias surgindo? O que você pode trazer para o grupo aqui, Cíntia? Bom ponto também. Acho que assim, aí eu já entro um pouco na questão do agronegócio 4.0, né? Que remete aí à indústria 4.0. Conceitualmente, a indústria 4.0 veio da indústria automobilística alemã, né? E a gente replica isso hoje, esse conceito para o agronegócio, onde nós falamos o quê? Que o agronegócio é um segmento completamente conectado, né? E no Brasil não é diferente, a gente atua de forma bastante conectada em toda a cadeia do agro. Levando em consideração esse ponto, quando a gente fala de conexão, a gente está falando de dados, a gente está falando de métricas, de indicadores, né, que podem ser monitorados através de ferramentas. Existe uma série de aplicativos que podem ser utilizados para esses fins, né, para um acompanhamento, aí, uma medição de performance, né, o ponto que você trouxe, Rodrigo, que podem ser utilizadas e perfeitamente ser aplicadas no agro. Acho que é uma boa forma, principalmente em tempos como esses, e como eu disse, vai ficar, não é uma tendência que é apenas do momento, né, de atuarmos cada vez mais digitalmente, cada vez mais remotamente, e mesmo no agronegócio, que é um segmento que, como a gente já disse, e as pessoas que estão nos escutando aqui devem saber disso, é um mercado extremamente relacional, né, e que agora está tendo que se adaptar a essa digitalização que a gente está passando. Excelente. E falando em digitalização, vou até mudar um pouco aqui
aqui o painelista. Vou mudar para a Raquel. Fala um pouco de digitalização, né? E acho que um pouco... Como é que você vê, em termos de capacitação, Raquel, como é que você vê essa digitalização, né? Como é que... A gente sabe que tem uma sazonalidade, que muitas vezes o produtor ele tem um período, né? Vamos dizer, acho que sem trabalho, né? Não falaria isso, mas tem um período que existe uma sazonalidade, né? de trabalho em si. Como é que o produtor pode aproveitar isso, ainda mais nesse momento, né? Aí que a gente está vivendo? Como é que você pode compartilhar um pouquinho para a gente, Raquel? Sim, Rô. Bom, seguinte, essa parte, né, de capacitação, de treinamentos, né? Eu acho que ele é, na verdade, uma base para o desenvolvimento dos negócios, para o desenvolvimento individual, né? E aí, quando a gente olha hoje, né, essa demanda, né, por capacitação, ela vem crescendo ainda mais, né? Se a gente for pensar hoje, né, numa competência que vai sustentar o século XXI, é a agilidade que as pessoas têm para aprender. Né? Então, isso faz até parte das nossas metodologias, que quanto mais a gente é ágil nessa adaptação, ágil em mudanças, ágil em resultados, ágil com pessoas, né? Então, tudo isso nos ajuda, né, vamos dizer assim, a extrair o melhor que a gente tem para oferecer, independente da posição, seja numa posição atual ou numa posição futura, né? Então, a agilidade que a gente tem de aprender, ela vai sim garantir melhores resultados dentro das empresas, né? E aí, quando a gente olha, né, até sob o ponto de vista desse compartilhamento, né, de informações, né, na nossa própria sociedade, tem até alguns exemplos legais que vêm acontecendo das pessoas vamos dizer assim, bancarem ou se responsabilizarem pelo próprio desenvolvimento, né? Então, quando a gente olha hoje, o compartilhamento de informações na verdade, o que leva ao sucesso. No passado, o compartilhamento de informações levava ao poder, né? Então, essa mentalidade vem mudando bastante. Inclusive, grandes empresas, por exemplo, a Amazon, ela disponibilizou mais de 50 mil e-books, né, que são livros, vamos dizer assim, virtuais, né, são livros físicos, mas ela transformou isso em livros virtuais, para que as pessoas, seja de qualquer tipo de aprendizado, seja de administração, de negócios, de economia, de política, de culinária, enfim, de idiomas para se desenvolver. Então, assim, isso foi compartilhado. Né? Então, é muito, na verdade, a mentalidade que as pessoas têm em relação à possibilidade de aprender. Será que as pessoas elas estão dispostas a aprender? Essa é a primeira pergunta. Né? E aí, depois, essas capacitações, primeiro, tem uma questão que é de sociedade, que foi, né, disponibilizado, isso, colocando aqui um exemplo. E outra coisa é o quanto as pessoas dentro das empresas podem também ajudar o seu próximo, né, o seu colega, ou seu gestor, ou seu subordinado, a também aprender. Então, vou dar aqui um exemplo. A Alpargatas, vocês devem conhecer, eles têm lá uma rede de compartilhar, né, informações e conhecimento. Então, cada um está compartilhando o que de fato é um destaque nele. Então, olha, poxa, eu sei falar muito bem sobre gestão de clientes, eu sei falar muito bem sobre música, eu sei falar muito bem sobre, enfim, qualquer tema. E isso vai sendo compartilhado. Essas são as formas hoje, muitas vezes, de capacitação que existem no dia a dia das pessoas, né? Porque a gente tem que ter um olhar mais multidisciplinar, né? De poder aprender um pouco de tudo, né? Então, tem temas que são disponibilizados dentro da sociedade, temas que são disponibilizados dentro da própria empresa, né? Essa capacitação interna está sendo muito, vamos dizer, procurada e muito aplicada dentro das empresas, tá? E, obviamente, a questão, né, que eu comentei dessa vontade das pessoas de aprender. É isso que vai movê-las para um outro patamar, né? De desempenho, de potencial e de olhar para o futuro. Tá? Ótimo, legal, Raquel. Seguindo, você está falando um pouco de, né, a gente tem um conceito de inovação aberta e agora de aprendizagem aberta, o conhecimento está mais aberto. E falando um pouco de conhecimento, eu vou pedir ajuda agora um pouco do Dario, que eu
queria mergulhar um pouco mais aí nas temáticas mesmo que são relevantes aí para o setor, né? Do ponto de vista aí do produtor, quando a gente fala, né, dentro da porteira, vamos dizer assim, que temas que precisam estar atentos, né? Quais são as temáticas aí que tem que estar aí na agenda, como a gente fala aí, né? No radar das pessoas aí. Dario? Acho que travou. Eu acho que travou o Dario, né? Congelou. Congelou. Eu estou ouvindo bem. Você me escuta? Agora sim, a sua Sim. imagem que acho que bloqueou. Agora voltou. Estava congelado. Tá perfeito. Então, eu ouvi bem a pergunta e, na verdade, que eu vou falar de dois conceitos que podem parecer opostos, mas que não são, tá? Então, no primeiro, como um produtor pode reagir frente a essas novas tecnologias, essas novas ofertas que estão saindo. E, honestamente, o que está acontecendo es que el productor está siendo bombardeado con un monte de propuestas que proponen e tentan resolver problemas que son existentes y que el productor conoce bien y que a veces es muy difícil para él poder filtrar y realmente seleccionar cuál que es la solución que atinge. Entonces, si você bota si el productor aceitase todas las soluciones que todo el mundo ofrece para él estaría quebrado, porque los costos y el tiempo que demoraría él aplicar todas esas soluciones no dan para hacer. Entonces, poder realmente entender cualquier problema a resolver. Por otro lado, seleccionar que a solución para lo que no estamos con nuevos medios de comunicación, no estamos con nuevas formas de llegar al productor y es un bombardeo mismo. Entonces, mismo con los webinars, você ve que tem 1000 webinars a toda hora en todo canal. Entonces, es importante que esa filtraje o productor possa hacer, ayudar a que él possa hacer ese filtrado, ¿sí? Y realmente, con el decorrer del tiempo, yo acho que va a ficar limpio a soluciones que realmente son las que son el contraposto, mas no es. Es que yo acho que tanto el productor como las empresas estamos aprendiendo a convivir con errores, a no aguardar 1000 años para lanzar un producto, porque 1000 años para lanzar un producto es tarde. Entonces, si el producto no está ainda tão pronto assim, mas já está quase pronto, e aí é onde começa o 1.0, o 1.1, o 1.2, que tem que ver muito com a indústria do software. É como você vai arrumando no decorrer e vai capturando feedback de afora para dentro e mudando sobre o mesmo momento. Eu acho que esse é um aprendizado para as empresas. Eu acho que o Covid enseñó eso también. ¿Por qué? Porque tiene empresas que no tenían lanzado soluciones, capturar feedback más rápido y corregir sobre la marcha. Está cortando um pouquinho, Dario. Se você quiser até desligar, de repente desligar o vídeo, melhora um pouco a conexão, porque a gente fala picotando, né, agora, né, o termo novo aí que se usa. Mas você pode, só porque está cortando um pouquinho a internet. Tá bom. Aí estamos ouvindo bem, melhor? Vamos tentar. Às vezes sem o vídeo melhora. Vamos tentar. Vamos lá. Perdão. Vai lá. Ok. Está podendo me ouvir? Sim, acho que melhorou. Agora sim. Ok. Eu não sei até onde vocês me ouviram, mas basicamente o conceito é que tanto as empresas quanto os produtores e os consumidores estão aprendendo a conviver com isso. Não, perfeito. Eu acho que nessa visão, até um pouco que você trouxe de priorização, né? Acho que essa é uma questão, né, de importante gestão do tempo, priorização. A gente né, acho que precisa explorar até um pouco mais essa temática, porque realmente isso também é importante, né, nesse momento. Né? Legal. Bom, vamos partir um pouco para a questão aí de
um tema mais de infraestrutura, vamos dizer assim, né? E aí não vamos falar muito, não vamos falar de internet aqui, né? Porque, aliás, esse é um ponto que acho que pega para todo mundo, né? Vamos dizer assim. Acho que é uma questão importante para todos nós. Mas aí eu queria voltar um pouco no Fábio, que começou aqui nossa mesa redonda, né? Com a ausência das visitas, né, presenciais, Fábio, como é que eu garanto a comunicação entre fornecedores, clientes, ou seja, entre todos os atores, vamos dizer assim, de um processo, né, comercial, produtivo mesmo? Como é que a gente garante isso nesse momento, Fábio? Vai lá. Legal, vamos lá. Acho que o Dario trouxe um ponto importante aí na última fala, né, dessa questão de bombardeio de informações, né? A gente tem vivido isso, né? A gente já vivia isso e acho que agora com a pandemia, com esse tal de Covid, isso aumentou muito, né? E essa questão de garantir a relação, eu vou de novo usar muito os dois pilares, a razão e a emoção, né? Garantir a comunicação, independente da infraestrutura, né, é a gente manter relações genuínas, não só com com o interesse financeiro. Então, esse é um ponto muito importante entre fornecedor e cliente ou nessas nossas relações. Porque veio a pandemia, agora eu te conecto, uma série de informações, estou bombardeando. Não, permaneçam conectados sempre, independente dos desafios que nós estamos enfrentando. Indo para um lado mais de infraestrutura ou mais de razão, não tanto a emoção, eu acho que é um momento dos produtores, fornecedores, todas as pessoas envolvidas, sejam elas físicas ou jurídicas, eu acho que é um momento, de novo, de inflação. Eu preciso investir. Está no momento de eu investir, independente do que seja, né? Rodrigo, você comentou, não vamos falar de internet, a gente sofre isso e sofremos isso diariamente, né? Mas acho que é o momento de estar com apetite de investimento para que essa infraestrutura, ou que a gente possa garantir toda e qualquer comunicação. Mas, de novo, tá? Começo dizendo e reforço, mantenho as relações genuínas com interesses genuínos. Isso, independente de qualquer dificuldade, seja ela de infraestrutura, de conectividade ou não, distância, isso vai ficar garantido. Depois, voltem com apetite de investimento nessa infraestrutura, garantindo um mínimo de dispositivo, seja ele uma telefonia móvel, um dispositivo como um computador ou qualquer outro tipo de dispositivo que dê para comunicar, um telefone, um e-mail. Ao mesmo tempo, a questão da priorização. Entendendo o que é urgente e o que pode ser delegado versus a relação genuína com apetite de investimento, eu acho que forma o tripé para garantir a comunicação. E em termos de comunicação, como é que eu faço, então, nessa dificuldade de conexão, desse mundo virtual? Raquel, como é que eu faço gestão de equipe? Como é que eu faço gestão de pessoas, né, nesse contexto? Fácil, né? São os nossos desafios diários, né? Eu acho que tem toda uma questão, né, do home office se transformando como uma prática, né? Então, seja home office, trabalho remoto, né? Algumas empresas já declararam esse home office até o final do ano, até dezembro, pelo menos. Então, a própria XP, Nubank, Google, Facebook, eles já colocaram o time claramente para trabalhar até dezembro dentro de casa. Só que para isso a gente tem que ter ali algumas regrinhas, né? E o que a gente quer passar aqui, que eu gostaria até de colocar, é alguns estudos que a gente vem elaborando lá aqui na Korn Ferry, né? Então, tem uma parte desse trabalho remoto, home office, estrutural, e também tem um olhar para gestão de pessoas, gestão de times, né? Então, basicamente, quando a gente olha para a estrutura, criação de rotinas, né? Então, que as pessoas, né, todos, possam ter os seus horários ali delimitados, né? Então, horário de café da manhã,
horário de almoço, horário de jantar. Estou colocando aqui a divisão de tempo, né? Mas é que muitas vezes as pessoas, e uma grande dificuldade que a gente vem percebendo é que as pessoas acabam invadindo todo esse processo, né? Então, é importante que tenham essas rotinas, as regras de convivência, né? Então, dentro de um ambiente familiar que hoje se tornou, né? A sua casa se tornou o escritório, né? O trabalho remoto. Então, eu estou aqui na minha sala, que é a cozinha, que ali do lado é o quarto, né? Então, a gente tem que respeitar esse espaço, né? E essas regras de convivência até são legais porque muitas pessoas que às vezes vivem em família e tudo, então tem filho, gestão de todo o ambiente, fazer acordos, né? Então a gente vem vendo isso até inclusive dentro da nossa própria consultoria, né? Rodízio de horários e tudo isso. E até acho que um tema legal que eu até acompanhei ontem, eu vi no Netflix o documentário da Michelle Obama, assistam, que é muito bom, e ela fala exatamente disso. Vamos separar o tempo. Ela falou assim, quando eu vi o Barack Obama indo para academia, eu perguntava por que ele está indo para academia ou não, né? Ela falou assim, então a partir de hoje estou indo também, porque se a gente não colocar esses limites, a gente acaba se perdendo nessa rotina, né? O Fábio colocou essa questão também do suporte, tecnologias, plataformas para poder permitir tudo isso, né? Hoje em dia até o WhatsApp está colocando ali 8 pessoas dentro de uma chamada, antigamente isso não era possível, né? Então, para a gente ver como isso está avançando. E as questões ali de comunicação, essa comunicação tem uma comunicação mais dura, que aí é voltada para meta, é voltada para resultado, é voltada para ação, e que precisa, sim, a gente, como líder, como equipe, deixar claro quais são as expectativas, os indicadores, e monitorar, né? Mas não no sentido de fazer essa microgestão, tá? De ser... Porque já é difícil você trabalhar à distância. Se a gente faz microgestão, a gente acaba estressando demais o time, né? Então, de certa forma, fazer combinados diários, fazer combinados semanais, mensais, trimestrais. Inclusive, hoje, as metas, elas estão sendo trabalhadas de uma outra forma, né? A gente está olhando a meta de curto prazo. E essa meta, ela tem que ser, dentro dessa gestão de time, comemorada, né? Então, tem vários times fazendo as chamadas e reunião de equipes simplesmente para comemorar, né? Isso ajuda ali nesse engajamento, né? E além de ter esses times, vamos dizer, todos juntos numa mesma reunião, o que está sendo muito bem-vindo é o follow-up, né? O acompanhamento individual. Porque é aí que o gestor cria essa empatia. É aí que ele vai ligar e vai perguntar, poxa, o que está acontecendo com você? Me conta, né? E isso gera confiança, né? Então, realmente, engajar, encorajar o time a trazer os problemas, os desafios, né? Tentar ficar positivo, né? Porque, de fato, tem dias bons e ruins, mas a gente diz, né, de acordo até com as nossas metodologias e artigos, que as emoções, elas são contagiantes, né? Então, se a gente faz uma reunião ruim, a gente leva essa reunião ruim com a gente. Se a gente faz a gestão de um time que não está legal, a gente acaba, né, trazendo tudo isso. E então, todo esse reconhecimento, essa comunicação, essa proximidade é possível fazer porque a gente só tem que se lembrar, a gente mudou o formato, mas os comportamentos, eles precisam permanecer. Esses comportamentos clássicos de liderança, né? E a gente não pode esperar que as coisas aconteçam, a gente tem que fazer acontecer. Então, essa é mais ou menos assim, vamos dizer assim, algumas dicas de gestão de time nesse momento, tá? Espero que tenha ajudado. Legal. Você vê que a gente, eu não sei se todos aqui, né, no grupo aqui do webinar estão trabalhando de casa, provavelmente tem uma parte que sim, tem uma parte que não, né? Como é que a gente, aí pode ser Raquel, Cíntia, o próprio Fábio, como é que vocês veem também a gente viver nesses dois mundos, né? Não pode dizer que está todo mundo trabalhando de casa, porque também não é verdade. Na verdade, tem um mundo de pessoas que estão trabalhando fora de casa, seja, né, que precisam, e as empresas também necessitam, enfim. E tem um outro mundo que é um pouco mais escritório, que acabou conseguindo até ficar mais trabalhando de casa. Como é que esses mundos eles vivem, né? Como é que vocês veem? Quais são as dificuldades e quais são aí como é que a gente pode encarar essa sinergia entre esses dois grupos, né? Aqueles de casa e aqueles que não estão de casa. Né? Legal.
Bom, se eu puder começar, meninas, nós fizemos recentemente uma mesa de discussão, uma mesa redonda com um grupo, claro que tem todo o trabalho essencial e a gente está sempre agradecendo aquelas pessoas que estão na linha de frente trabalhando por nós, que de repente podemos ficar em casa ou mais protegidos. E isso foi uma pergunta que eu fiz nesse grupo do agro, mas mais especificamente no sucro energético, dizendo como é que as pessoas, como era um grupo mais de recursos humanos, e como é que as pessoas da linha de frente, que garantiam de fato o resultado, como que elas estavam vendo isso? Algumas pessoas de casa e elas lá na frente. E esse mundo agro, ele é tão unido, ele é tão forte, que essas pessoas que estavam no campo, seja na indústria, no campo propriamente dito, eles não estão ligando para isso. Pelo contrário, eles falam, fiquem aí, vocês estão nos suportando de casa, que nós vamos fazer acontecer por todos nós. Então, é a contribuição que eu trago. Se a gente parar para pensar nesse mundo agro mais unido, essa relação, essa condição híbrida, vamos dizer assim, até que imposta, né, está sendo muito bem administrada, porque é um pessoal muito coeso, muito conjunto, é muito trabalho em equipe e parece que é jargão, mas não é. Eu fiz essa pergunta e veio esse tipo de retorno, né? E aí, só para finalizar essa fala, tudo que a gente está falando parece até óbvio e por um monte de enxurrada de informações, mas lembre-se, pessoal, o óbvio também precisa ser dito e não à toa tem até um livro dele. Boa, Fábio. É a forma como eu posso contribuir. Obrigado. Deixa eu passar. Vai lá, Cintia, por favor. Rapidamente aqui, se vocês me permitem, acho super interessante o que o Fábio trouxe nesse ponto do agro ser bastante unido, e de fato né? E não é à toa que a gente alimenta a população mundial, né? A gente tem um desafio, inclusive, enorme no Brasil de alimentar pelo menos 10 bilhões de pessoas nos próximos anos. Então, eu acho que está muito ligado também a essa responsabilidade que a gente tem, né, de suprir a população mundial. Né? E acho que a gente tem que ser, inclusive, muito orgulhoso disso, né, quanto ao nosso país. Então, assim, a conexão que o Fábio fez, acho que é totalmente pertinente. Essas pessoas se sentem orgulhosas disso. Digo também por experiência própria, por contatos que eu tive recentemente com pessoas do ramo, e aí diretamente até produtores rurais, ou até mesmo pessoas voltadas às agtechs, né, que aí é onde eu atuo na Korn Ferry, especificamente, e é muito, muito bonito de se ver, inclusive. É muito interessante ver essa sinergia entre as pessoas em si, umas apoiando as outras, diante dessa crise, né? E esse termo, essa questão do apoio, né, acho que conversa muito com comprometimento e engajamento. Eu vou trazer aqui uma última pergunta para a Raquel, e já tem uma pergunta no chat. Deixa eu ler a pergunta do chat primeiro. O Rodrigo, bom, tem tanto Rodrigo aqui, na verdade eu estou olhando aqui nos participantes, tem uns 3 aqui já e tem ainda o painelista aqui, mas vamos lá. O moderador, né, vamos dizer assim. O Fábio, repete para a gente os 3 Cs. O Rodrigo, não sei qual deles aqui, está perguntando. Obrigado pela pergunta. Se alguém tiver outras perguntas, por favor, para dar uma aquecida aqui na nossa conversa, ajuda também. Repete os 3 Cs, por favor. Hein? Bom, obrigado também pela participação. Eu criei uma dinâmica, né, um processo mental para poder trazer para as pessoas, principalmente essa questão da intimidade, né? E os 3 Cs, os 3 pilares, e aí todo esse pessoal que vocês estão vendo me ajudaram muito também a estudar isso, porque é o nosso dia a dia, né? Então, o primeiro C, que é um pouco de era o crer, é acreditar, né? O outro é a confiança, que daí a gente trouxe um pouco mais de profundidade na questão da confiança, porque dentro dela está a questão da intimidade, que foi a pergunta que foi nos feita, né? E o outro C é a coragem. Coragem para investir, coragem para tentar, coragem para se permitir errar e corrigir a rota e continuar. E esse mundo, esses são os 3 Cs, para ser mais objetivo, e esse mundo agro é muito vitorioso por isso, e não vamos deixar de ter essa coragem, porque é assim que nós vamos vencer, estamos vencendo, e vamos cada vez mais para frente. Então, crer, confiança, coragem. Perfeito, obrigado, Fábio.
Eu conheço outros 3Cs, os 3Cs da crise, né? Que é caixa, custo e cliente, né? Então, mas é uma outra conversa sobre crise. É olhar para o caixa, olhar para custo e não esquecer dos clientes, né? Então, mas perfeito isso é um outro webinar, né? Eu acho que é perfeito esses 3Cs e eu acho que esse setor tem sobrevivido muito bem. Aliás, nós entramos numa crise em crise e esse setor tem nos sustentado nesta, infelizmente, mais nova crise, né? Devido a esses 3Cs aí. Tá bom. Última pergunta aqui, Raquel. E se alguém tiver no chat mais alguma, a gente já traz aqui. Engajamento, né? Como é que eu gero engajamento nas pessoas nesse momento? Certo. Bom, eu coloquei ali algumas questões que estão voltadas aos times mais virtuais, né, e remotos, mas tem um ponto super importante em relação ao engajamento, que é a gente resgatar os valores, a missão, né, o porquê essa empresa existe, o porquê, qual é a nossa missão, né, não só internamente, mas a missão para a sociedade, em quais valores eu mais me conecto, né, dentro da organização. Isso tende a gerar engajamento, tá? Toda essa questão, né, de proximidade, de liderança, do que a gente está comentando, né, de ser, né, respeitado, de saber que todos aqueles líderes e as pessoas, elas apreciam e fazem, né, com que as diferenças sejam uma fortaleza. Tem as questões, né, que geram ali engajamento, que estão relacionadas à cooperação, à clareza de papéis, né, as pessoas de fato conseguirem ali trocar junto às pessoas, né, e até inclusive nesses momentos, né, essas redes de apoio, né, quando o líder de fato um apoio para essas pessoas, não é querer colocar tudo em cima do líder, mas é que de fato o líder gera um impacto muito grande nas equipes, né? Esse impacto que ele gera é de até 70%, né? Ali no dia a dia das pessoas, né? Não é à toa que as pessoas ficam nas empresas pelos seus líderes e elas acabam saindo por causa dos seus líderes, né? Então, essa conexão é super importante. E eu acho que, assim, toda a questão de clareza, né, de falar abertamente sobre os desafios, sobre os problemas e como vamos resolvê-los, de certa forma, cria essa, que a gente está usando bastante, escutando bastante, mas a vulnerabilidade, né? Porque a gente só vai criar confiança e engajamento se a gente falar de verdade sobre o que está acontecendo, né? Então, e aí, obviamente, existem várias formas de fazer isso. E o líder precisa desse apoio da equipe, né? Então, essa aproximação é essencial para gerar engajamento. Deixa eu ler algumas perguntas aqui que chegaram no chat para a gente poder dar voz, né, aos nossos convidados também. Daniel trouxe uma pergunta sobre a ótica do agricultor. Na opinião dos palestrantes, qual será o maior ganho aprendizado no momento de home office, né? Então, né, porque o isolamento traz aí dificuldades, desafios, né, que ele trouxe aqui nas operações diárias. E o Renan também trouxe uma questão do Mato Grosso, se continua, os mercados está, né, agitado ou não. Primeiro a pergunta do Daniel, a gente volta depois para a do Renan. Então, grandes aprendizados aí do home office. Fábio, quer trazer alguma contribuição de destaque para a gente, hein? Acho que um dos grandes aprendizados, a gente tem ouvido muito falar nisso, como eu trouxe no começo, né? Primeiro foi vencer, e aí estou falando aqui de coração, de peito aberto. Primeiro foi vencer a dificuldade e entender que funciona, né? Que existe essa possibilidade, que a gente nós nos adaptamos com um novo formato de alguma forma, né? Como aquele velho bom discurso, a gente não desiste nunca, né? A gente vai se adaptar. Eu não trouxe isso no começo, mas dizendo que eu venci isso até antes da pandemia. Eu arrisquei fazer um curso até de longa duração, de 18 meses, que ele encerrou justamente um mês antes de trazer toda essa pandemia, que eu fiz à distância, né? E o grande aprendizado sem dúvida nenhuma, a Raquel e a Cíntia trouxeram muito bem a questão da priorização, a questão da organização,
da disciplina. Né? Existe uma pesquisa, isso até globalmente, que muitas pessoas que avaliam pessoas ou que recrutam pessoas entendem que aquelas que por algum motivo se arriscaram a fazer algum tipo de evento à distância ou estudar à distância por uma longa duração, ou seja, mais que um mês, 10 meses, 12 meses, eles entendem que eles saem na frente porque entendem que existe houve toda uma reformulação da disciplina e da organização. Eu acho que esse é um dos principais ganhos do home office. Deixa eu trazer só outros temas que acho que também apareceram na questão de home office, só para contribuir um pouco aqui. Um deles é ergonomia, ou seja, as pessoas também, acho que é um tema lá atrás, era um fator que a gente chama, né, muito básico e voltou a ser uma questão, né? A questão de ergonomia e a questão de saúde mental e psicológica, né? Então, acho que esse é um cuidado do home office, e para garantir produtividade, a gente também precisa estar bem mentalmente e psicologicamente. Parece meio básico isso, mas a gente tem o físico, o mental e o psicológico, coisas que estão sendo muito trabalhadas no de home office. E aí as empresas, né, estão criando os seus 0800 para que o funcionário também consiga trazer, né, essas questões, né, que elas são importantes, né, da depressão. Então tem elementos novos, mas elementos que estão aparecendo no home office nesse momento. Vai lá, Fábio. Bem rápido, desculpa, Silvio, bem rápido. É só para essa questão do home office versus as operações diárias na fazenda, e pegando esse link da saúde mental, do equilíbrio, uma questão muito importante que, além da intimidade, da confiança, disponibilidade. Então, como a gente pode encurtar isso também é nos tornarmos disponíveis. A gente percebeu o quão a gente é próximo e disponível também com o home office. Acho que esse é um outro grande aprendizado. Obrigado. Só um ponto aqui, Silvia, só para comentar em relação ao home office e o que a gente está vivendo hoje. Na verdade, a gente está vivendo um confinamento, né? A gente está vivendo uma situação externa que nos fala para ficar em casa. O home office é uma forma de trabalhar que as pessoas vão se adaptar. E vão poder sair, vão poder visitar e vão poder voltar para trabalhar de outros lugares. Uma das coisas que eu acho que o home office traz é a possibilidade de você trabalhar e de você buscar funcionários também em outros lugares do Brasil, né? Não necessariamente eles precisam estar na sua cidade, no seu estado, para fazer um bom trabalho para você, ou pelo menos não o tempo todo, né? Porque hoje a gente não pode sair de casa, é outra coisa, não deveria, pelo menos, né? Ou deveria pouco, mas o home office é uma outra combinação, né? Onde você pode trabalhar de outra forma. E a parte de como é que você vai identificar e medir o que as pessoas, ou reconhecer o que as pessoas estão fazendo. Eu acho que hoje também é um pouco diferente do que vai ser no futuro. Hoje, as pessoas estão vivendo nas suas casas com seus filhos, a sua família toda está em casa, você precisa usar bem seu tempo. Não é a mesma coisa de você se organizar e ter seu dia super organizado para trabalhar em casa e, se for preciso, vai visitar o cliente, volta, etc., que você consegue colocar metas muito claras do que precisa fazer. E usar esse tempo também, que é uma das questões, porque uma das questões hoje que a gente ouve de todos os nossos clientes é a questão da comunicação. Você precisa se comunicar muito com os seus funcionários para que isso dê certo. Hoje é um dos pontos mais importantes. Mas qual é o limite disso, né? Como é que você influencia? Como é que você não exagera em mandar um monte de informação e a pessoa ficar sem saber por onde começar, como priorizar? Então, hoje, assim, trabalhar na gestão, nos sistemas, na gestão da governança, montar uma nova governança para trabalhar, tanto para a empresa como com os seus empregados. E pensar uma forma diferente de influenciar as pessoas, né? Influenciar, engajar,
tanto os seus clientes quanto os seus empregados. Pensar em formatos, porque você não vai estar, a pessoa não está do seu lado vendo o que você está fazendo e aprendendo porque está do seu lado. Isso é a forma mais normal de se aprender. Eu estou junto com o meu gestor, estou junto com o meu pai, eu estou vendo como ele faz, eu estou aprendendo, porque a gente está fazendo juntos. Como eu não estou fazendo isso, como é que eu vou aprender? Então, tem que buscar outras formas de aprendizado e realmente investir nisso. Não vai conseguir fazer se não tiver realmente um investimento. Perfeito. Acho que responde parte da uma pergunta aqui da Rosemary, que falou aqui de avaliação de desempenho, né? Então, o formato tradicional precisa ser revisto, métricas, né, muito mais ágeis. Acho que talvez a gente tenha uma boa oportunidade também de colocar, né, a questão de metodologias ágeis, aquela coisa mais ágil que a gente precisa. Coisas mais curtas, né? Desculpa. Isso, não, exatamente, mais de curto prazo, métricas de curto prazo, a gente vai precisar revisitar isso, e eu acho que essa questão do mundo virtual permitir também, por esse lado também que você trouxe de trabalhos remotos, agora de maneira mais institucionalizada, né? A gente sempre tinha receio de contratar alguém que estava distante para fazer um trabalho nas empresas. Então, acho que isso também traz uma ótima oportunidade. Funciona, né? Funciona. Completamente. E apenas complementando, Rodrigo, o que você comentou há pouco de times ágeis, né? Mais uma vez a gente fala do ponto da clareza, né, de papéis que cada um tem que ter. E aí vem de novo o que o líder tem que promover dentre as pessoas da equipe, né? Cada um tem muito claro o que são os papéis, de modo também que possa ser reorganizado rapidamente. O time ágil é isso, é poder se reorganizar rapidamente. Estamos indo por um caminho, por algum motivo temos que mudar a rota, né? Então, permitir essa possibilidade na estratégia comercial, principalmente. Perfeito. Acho que foi bem claro. Bom, a gente está chegando aqui no final aqui do nosso encontro. Queria passar aqui também primeiro agradecer aqui os nossos painelistas. Obrigado, Silvia, pela contribuição aí no nosso fechamento. Dario, queria passar a palavra para você. Agradeço, o convite. Esperamos aí ter ajudado aí os nossos participantes. E certamente estamos aqui à disposição. Agradecidos somos nós. Eu acho que eu estava falando de como aprender com o erro e conviver com o erro, e meu Zoom me deu a melhor prova disso, porque eu estava falando e ficou cortado no meio. Então, mas nos repusemos e pudimos voltar a passar os conceitos. Eu queria agradecer a todos vocês, especialmente a Silvia por ter comprado a ideia, por ter asignado recursos, também a nosso time interno da Índigo, que trabalharam muito para ter hoje aqui, e agradecer a todos os participantes. Nós tivemos um pico quase de 100 pessoas, e eu acho que isso fala da conectividade que todos nós estamos logrando com nossos clientes, com nossos parceiros, com as pessoas que realmente são importantes para nossos negocios. O relacionamento da Conferri com a Índigo é muito estreito, e na verdade que nós temos futuro bem interessante pela frente. Silvia, é isso. Muito obrigado. Eu não sei se você quer dar as despedidas, mas... Claro, é só agradecer a todos, agradecer a oportunidade de estar aqui também. O setor agro é um setor que a gente trabalha e gosta muito, é um setor que a gente já vem trabalhando já há mais de 15 anos em vários da cadeia de valor do setor, né? Então, realmente é uma área que todos que estão aqui trabalham e gostam. E agradecer a oportunidade com a Índigo, que foi muito bacana desenhar isso com vocês, e obrigada. Obrigado, gente. Se cuidam e até a próxima.